estamos começando mais um Nutrir Bem e hoje com uma informação alarmante. 90% dos brasileiros ingerem menos de 400 gramas de frutas, legumes e verduras por dia. Bom, a doutora Lilian está aqui ao meu lado para dar mais informações sobre este assunto. Doutora Lilian, como a gente pode fazer para estimular esse consumo de frutas e legumes dentro da nossa alimentação diária? Certo. Priscila, a gente sabe hoje em dia o quanto tem se falado muito a respeito de vitaminas, de fontes de minerais, o quanto isso é importante, o quanto isso nos faz bem, o quanto é essencial. Então é importante que as pessoas também entendam que a gente nem tudo a gente gosta, mas existem algumas coisas que nos fazem bem e a gente realmente precisa utilizar isso na nossa alimentação. Principalmente estimulando os filhos, né, as crianças. Os pais que não comem frutas, normalmente os seus filhos também não têm hábito de consumir. Então, consumir frutas junto com os seus filhos, isso é super importante. E utilizá-las nas mais diversas formas na alimentação. A gente pode utilizar a fruta na salada, a gente pode fazer uma salada de fruta, a gente pode variar o máximo possível, e isso que é o ideal. Bom, nós estamos aqui numa rede de supermercados e a gente tem uma variedade de frutas imensas. Bom, a gente está começando aqui na nossa frente e tem o mamão, né, doutora Lilian? O que a gente pode colocar, inserir o mamão no café da manhã é uma ótima dica, É, né? excelente. O mamão é excelente para o café da manhã e na ceia, a última refeição do dia. O mamão é um estimulante intestinal, então é muito importante que a gente consuma isso. Ele fica excelente com cereais, com iogurte, batido com leite. Então tem várias formas da gente utilizar o mamão no nosso dia a dia. Aqui uma dica especial para quem trabalha fora, que é a questão da fruta seca, a utilização da fruta seca. Ela acaba sendo mais prática do que uma fruta in natura. Embora a fruta in natura ela é sempre mais saudável, mais indicada do que a fruta seca. A gente tem que, eu até vou mostrar um termo de comparação, 100 gramas de damasco in natura tem 60 calorias. A mesma quantidade do damasco seco tem 200 calorias. Então, o que acontece? Aumenta a sua quantidade de açúcar. Então, a gente precisa cuidar disso. Ele também se transforma numa fruta mais calórica. Mas é uma forma de se utilizar a fruta caso não tenha possibilidade de se levar a fruta junto. O ideal é sempre colocar uma fruta no café da manhã, outra no meio da manhã, uma no lanche da tarde e no mínimo mais uma na ceia. Aqui a gente tem a manga, que pode ser inserida na salada, que fica uma delícia. E a gente lembrar que todas as frutas de cores intensas, então vermelha, alaranjada, as verdes escuras, todas elas são muito ricas em vitamina A. Vitamina A é um elemento essencial para nós, até por questão de processos inflamatórios, controlar os processos inflamatórios do organismo. Aí Mas só um pouquinho interrompendo você, sim, as pessoas costumam comer bastante manga verde. E aí? Ela não tem essa propriedade porque a manga verde não é alaranjada, ela não é vermelha, ela não é verde. Então evitar, né? Evitar. E aí um detalhe ainda, que normalmente essa manga ela é comida com sal. E aí ainda nós temos a questão do índice de sal, né? A quantidade de sal diária. Então, evitar. Tudo bem. O abacate? O abacate, embora seja extremamente calórico, ele deve ser utilizado por conter o nosso colesterol bom, o nosso HDL, aumento do nosso HDL. Então é muito bom utilizar. O ideal é que você parta um abacate como esse em 4 e consuma em 4 dias. Ou seja, não se deve comer um abacate por dia, porque aí ele é muito calórico, realmente. Bom, nós separamos também a banana, né? A banana, aqui está a banana prata. A banana prata é a ideal justamente porque é a com menor índice glicêmico e menos calorias. Então essa é a mais indicada, né? A gente também tem aqui a melancia separada, né? A melancia é uma fruta pouco calórica e extremamente refrescante. Então ela deve ser utilizada, além de tudo, ainda é fonte de vitamina A, porque ela também é vermelha. Algumas pessoas costumam evitar a melancia por conta da digestão, né, doutora Lilian? Por ela conter muita água, a gente deve cuidar principalmente o horário que você consome. É bom evitar melancia à noite, por exemplo, que ela tem uma digestão um pouco mais lenta realmente. E realmente é sempre importante observar isso. Tem pessoas, inclusive, que têm intolerância à melancia, que têm dor de cabeça pelo uso de melancia. Isso é uma questão orgânica e muito pessoal. Então é sempre bom observar isso com relação a ela. Mas de uma forma geral, uma excelente fruta. Bom,
A gente está aqui no meio de tantas frutas, mas a gente pode substituir por um suco? Então, no suco, o que acontece? Você acaba perdendo as fibras, as fibras que normalmente você encontra na fruta. É uma forma saudável de se consumir, de se utilizar, sim, mas eventual, não como regra, né? A fruta deve ser consumida, deve ser descascada e consumida, ou então as que podem ser consumidas com fruta, bem lavadas e consumidas com casca. Então procurar evitar o uso excessivo de suco ou somente essa utilização, né? Procurar a utilização da fruta in natura realmente. Certo. E além dessas que nós já citamos e que está à nossa frente, quais outras você recomendaria? As frutas vermelhas, a gente não pode esquecer, porque as frutas vermelhas contêm licopeno, que é um poderosíssimo antioxidante, importantíssimo para processos de envelhecimento. Então toda fruta vermelha, cereja, morango, mirtilo, todas essas frutas são extremamente importantes e devem ser consumidas, de preferência diariamente. Agora falando um pouquinho das verduras, a gente tem que inserir mais elas na nossa alimentação, Sim. né? E como que a gente pode fazer dentro de casa, quando tem uma criança ao lado, para estimular mais isso? Certo. A gente nunca deve esquecer que o exemplo é muito mais forte do que a palavra. Então, quando eu faço, meus filhos vão ver o exemplo e eles vão acabar fazendo. Então não adianta a gente exigir que os filhos comam salada se a gente não consome. Então o exemplo é muito importante. Caso haja uma intolerância, realmente a pessoa não goste, procurar utilizar misturado ao arroz, no meio de uma lasanha, junto no feijão, um purê de legumes, uma torta de legumes. Então são várias maneiras que a gente pode inserir os legumes no dia a dia. E é sempre importante que a gente não esqueça que no mínimo devemos consumir 3 tipos diferentes, 3 cores diferentes diariamente. Isso é regra de vida, não é regra de fase, é regra de vida. A gente sempre deve fazer isso. Para as verduras a mesma coisa? A mesma coisa. 3 frutas diferentes e 3 verduras diferentes, de 3 cores diferentes também. E as folhas oleaginosas, né? Sim, também devem ser utilizadas. Variar o máximo possível. Lembrando que as verdes bem escuras são riquíssimas em vitamina A. Bom, doutora Arília, muito obrigada pelas informações e pelas dicas. Estou à disposição. A todos vocês, obrigado pela participação e acompanhe as nossas redes sociais e o canal do YouTube. E fique atento ao próximo quadro Nutrir Bem. Até mais!